Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui quem fala é o Cicinho, né? Eu prefiro que me chame assim, nem melhor nem pior do que ninguém, né? Apenas diferente, né? Como eu disse aí no primeiro vídeo aqui desse canal, eu não sou nenhum exegeta, nenhum arqueólogo, nenhum professor de teologia, nem escatologia. Estou aqui apenas para passar aquilo que eu aprendi com Deus, o que eu sei que é um fato, que é real. Jamais eu vou falar alguma heresia, coisas que eu não sei, coisas que eu não tenho certeza, que eu não vivo ou que eu não faço, jamais eu vou passar para vocês. Aí eu estaria sendo uma pessoa hipócrita, mentirosa, e não é isso que eu vim passar aqui para vocês, mas sim falar, explicar aquilo que Deus manda a gente falar, aquilo que Ele coloca no nosso coração e aquilo que as pessoas têm dúvida, né? Como está aí na thumbnail desse vídeo, na capa do vídeo. Vamos falar de um assunto que é delicado, né? E que muitas pessoas, tanto homem quanto mulher, têm dúvidas sobre isso, né? Até mesmo os cristãos aí que são mais velhos na fé. De repente tem pessoas que estão começando agora e fica se preocupando com isso, fica colocando tais coisas na cabeça, mas tempo ao tempo, é um processo. Então Deus vai te ensinar. Na realidade, nada melhor do que ninguém, do que o próprio Deus e o Espírito Santo, que vai ensinar a você, que vai te dizer como, vai te mudar, vai te transformar, como você fala, não sei, como você se vestir, né? Não é o homem. Não que você tenha que desobedecer o seu líder, não que você tenha que discutir com alguém, né? Porque, um detalhe, desobediência, sim, ela é pecado, desobediência é pecado. Então, de repente você tá, de repente a mulher, ela tem, como que eu posso dizer, a mulher, o homem, dúvida, porque na doutrina dela, ou em tal lugar que ela foi ou que ela viu, proíbe a mulher usar calça ou o homem usar calça também, porque ela tem na mente dela, ou ele tem, que seja pecado, que seja errado. É um assunto delicado e muito profundo, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu possa falar sobre esse assunto e que eu possa explicar e dizer sobre este assunto, sobre veste, entendeu? Sobre as vestes, sobre esse assunto em específico. Como eu falo, para não ficar só na minha palavra, vamos logo pro vídeo, já está quase 3 minutos de vídeo, mas essa era uma introduçãozinha breve. Então não é o que eu acho que eu penso, mas sim o que Deus acha que ele pensa. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, né? O que a palavra de Deus fala, o que Deus pensa a respeito de nós, né? Então, resumindo, lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 22, é isso mesmo? Isso, capítulo 22, no versículo 5, e também em 1 Timóteo, no capítulo 2 também, fala a respeito disso. No livro de Timóteo é como a mulher deve se vestir, de repente a mulher ela tem uma dúvida. E em Deuteronômio, capítulo 22, está abordando um assunto, capítulo 22, no versículo 5. Está abordando um assunto sobre diversas leis, né? Sobre as intenções, né, das pessoas. Deus estava advertindo as pessoas, falando para elas, né, sobre as intenções delas, de elas se vestirem, de suas ações, essas coisas nesse versículo. Foi escrito nesse capítulo aí, nesse livro de Deuteronômio, pelo profeta Moisés, há mais ou menos 3.500 anos, sobre esse capítulo, esse versículo, sobre o que o Moisés escreveu, o profeta Moisés. Então, naquele tempo, se você for parar para pensar, é um assunto profundo, delicado, refletir sobre isso, não existia naquele tempo, não existia calça, não existia bermuda, não existia saia. Tanto homem quanto mulher, eles usavam túnicas, né?
túnicas, era parecida, é como se fosse um vestido, túnicas, tanto homem quanto mulher. Mas nesse capítulo que eu citei, no capítulo 22, versículo 5, que Deus está falando para o homem o seguinte, que ele não deve se vestir com traje de mulher e nem a mulher com traje de homem. Não sou eu que estou falando, mas sim o que está falando na palavra de Deus. Eu vou até abrir aqui no Deuteronômio, capítulo 22, rapidinho, né? No versículo 5, que fala a respeito disso, né? Aqui, ó. Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem traje de mulher, porque qualquer que fazer isso, a abominação é ao Senhor Deus. Então, aqui era o que Deus estava falando para as pessoas, para o povo, através do profeta Moisés, que escreveu esse livro há mais ou menos 3.500 anos, né? Então, não existia calça. Tanto que hoje tem a separação, né? O homem hoje tem calça de homem e tem calça de mulher. Então, o que Deus estava falando era isso, para o homem não se vestir igual uma mulher e nem a mulher se vestir igual o homem, né? E como que a mulher deve se vestir, o homem deve se vestir, né? Vamos falar a mulher, como que a mulher deve se vestir, né? A mulher e o homem tem que ser como? Uma forma modesta, né? Simples, de forma honesta, né? E não caro. De uma forma que seja simples, de uma forma modesta, de uma forma decente, entendeu? É assim que nos devemos se vestir. Às vezes tem gente que tem dúvida, que está numa certa doutrina que proíbe o homem usar calça, ou a mulher também usar calça, que ela só pode usar uma saia, que ele não pode pôr uma calça, né? Assim como eu falei, nós devemos se vestir de forma decente, tanto o homem como a mulher, né? É claro que tem lugares, roupas adequadas para tal lugar. É a mesma coisa se você for no juiz, como que ele exige? Você não pode ir de qualquer jeito. Eu já fui numa audiência, eu tive que tirar o boné, mostrar minha careca que não tava, brincadeiras à parte. Tive que tirar o boné, né? Eu usava brincos e tive que tirar também. Eu fui tirar sim, porque o lugar exigia que eu entrasse de tal forma, né? Não de qualquer jeito. Todo um exemplo de camisa regata. Não estou falando que é pecado, que é errado, mas você consegue compreender? Não de camisa regata, de bermudona e chinelo. O local exigia você fazer aquilo. Você compreende? Não que era errado, que era pecado. Então, existem momentos, né? Existem momentos e lugares de como a gente se vestir, né? Mas isso é uma transformação, é um tempo. E o próprio Deus, o Espírito Santo, ele vai te mostrar, ele vai te incomodar com aquilo que você vai vestir ou que não vai. Mas vamos falar aqui de doutrina. Tem certas doutrinas que falam a respeito disso, que é pecado o homem usar, um exemplo, a calça, não, bermuda, e a mulher só pode usar a saia. Um exemplo, né? Não falando de nenhuma placa aqui, de nenhuma religião, não citando nome nenhum, mas um exemplo. A pessoa que se pega com isso, ela vai ficar com aquilo na mente, com aquela dúvida de ser ou não ser pecado. Não, é pecado ou não é? Que esse não é o foco, né? É um assunto relevante, é importante a gente saber como se vestir, como devemos se vestir ou não? Sim, mas esse não é o foco e nem o assunto principal, mas sim a sua alma, a sua salvação, o reino dos céus. Isso é um detalhe à parte, que você sim tem que estar ciente e saber a respeito disso. Mas tem pessoas que têm dúvida, então a palavra de Deus fala isso. Quando Moisés fala aqui, como Deus adverte as pessoas, as leis, sobre as diversas leis dele, no capítulo 22 lá de Deuteronômio, ele está falando que não é para o homem se vestir igual a mulher, nem a mulher igual ao homem. O homem com traje de mulher ou a mulher com traje de homem. As intenções das pessoas, tanto que naquele tempo, como eu falei naquela época, no começo do vídeo, não existia calça, não existia saia, era túnicas, como se fosse um vestido, assim, tanto homem quanto mulher se vestia igual, mas hoje aí tem a separação, né? Tem roupa de homem, tem roupa de mulher, então era isso que Deus estava advertindo. Esse negócio de calça, de que pode ou que não pode, que é pecado ou que não é, doutrina
humanas, usos e costumes. Não estou aqui falando para você que é errado, que é pecado. Por favor, compreenda o vídeo. Compreenda, não interprete de forma errada, né? Se você está numa doutrina, eu sempre falo assim para as pessoas, se você está numa doutrina, está num lugar, na sua igreja, existe que você faça isso, você se viste de tal forma, não que seja errado ou que seja pecado, mas para não ficar, como fala, em rebeldia, em desobediência com a liderança, é bom que você obedeça, é bom que você faça para não ficar em desobediência com rebeldia, porque rebeldia sim é pecado, né? Então, se você está numa doutrina que exige isso, né? É claro que se você, né, eu já vou entrando em muito assunto aqui, inspiração, uma coisa vai puxando a outra, mas se você tá, não fique se preocupando com isso, mas obedeça, né? Faça determinado. Isso nessa parte que eu estou falando agora é a minha opinião, mas eu falo com você com base na palavra, né? De mim, não que eu acho que eu penso, mas que a palavra diz. Não é errado, não é pecado você a mulher usar uma saia, né? E o homem usar uma bermuda. Agora há um detalhe de como é a saia, entendeu? De como é a bermuda, né? É um assunto bem longo e delicado, como eu falei. Tudo aquilo que, se for uma coisa sensual, se for uma coisa que está desviando a atenção do próximo, do seu irmão, fazendo a pessoa em pensamento, pensar besteiras, fazer coisas que chega a cometer o pecado, só de pensar, aí sim a pessoa vai estar pecando, porque ela está induzindo o irmão a pecar, a errar, porque ele está sensual, ela está sensual, aí sim, é uma coisa que eu não aconselho você fazer. Então, aí é você e Deus, é a sua vida com Deus. Então, o que a Bíblia fala é isso, entendeu? Existem doutrinas que proíbem, né? Eu não estou aqui para falar se elas estão certas ou estão erradas. Eu estou aqui para dizer o que a Bíblia fala. Então, é isso. Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida, você irmão, você irmã que está vendo aí, assistindo esse vídeo, né? E que você possa se preocupar com coisas maiores, assim, a sua alma, com o reino dos céus, com a salvação. É um detalhe que devemos saber, sim, mas não é mais importante, né? Porque Deus, ele olha para nós assim, ele não olha como os homens olham a gente. Às vezes as pessoas olham a gente pela aparência. Eu não estou aqui falando que a roupa vai definir o seu caráter, que vai dizer 100% quem você é pelo aquilo que você se veste. Às vezes eu posso estar aqui, ó, de terninho, de gravata, falando bonito aqui, ó, no vídeo, ou não bonito. Eu posso estar bem arrumadinho aqui. E se meu coração estiver sujo, nada disso vai adiantar. A mesma coisa a mulher, se ela estiver bem vestida, né, bem comportada, bem modesta, decente, assim como diz a palavra de Deus, mas o coração estiver sujo, ela tiver vida dupla, ela tiver numa vida errada, aparentemente, eu estou falando isso para mim também, porque a palavra diz, eu sou o primeiro a acatar isso para minha vida, né? Estou falando isso para mim também, então não adianta. Não estou aqui falando que devemos se vestir de qualquer jeito, né? Mas que esse não é o foco, até porque Deus, ele não olha para nós como o homem vê. Às vezes o homem ele olha para a gente pela aparência, o que estamos vestidos, como falamos, né? Mas Deus, ele olha para o nosso coração. Ele sabe todas as coisas, as nossas intenções. O profeta Samuel que falou isso, amando de Deus, quando ele foi na casa, quando ele foi, amando de Deus, ungir, separar a Davi como rei, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo acho que 7, versículo 7 fala sobre isso, de que Deus não olha para nós como olhos veem, como olhos veem. Deus, ele não olha para nós como o homem vê. O homem vê a aparência, o que está diante dos seus olhos, mas Deus, ele olha para o nosso coração. Então ele sabe a intenção do teu coração. Ele sabe por que você está vestindo qual roupa, para onde você vai, qual a intenção de você estar usando aquilo, o porquê você está
usando aquilo, assim como fala em Deuteronômio capítulo 22 sobre as intenções do povo, sobre as nossas intenções. Então o foco não é esse, mas você que tinha dúvida se é ou se não é pecado, né? Você que tinha aí, ficava com essa dúvida na cabeça, com isso na mente, então a palavra de Deus ela nos mostra como devemos se vestir, né? E o que Deus fala a respeito disso, o que Ele nos adverte a respeito das vestes. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que vocês possam ter um dia aí abençoado, uma manhã, uma tarde, uma noite, e que os planos de Deus, os propósitos dele venham se cumprir na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.